na estrada e eu acabei de chegar num lugar com internet boa e é isso, mas acho que deu tempo, né? Tá ótimo. Deu super tempo, Maria. Super obrigado. A gente vai bater, Imagina. se recompõe aí, né? Não Não é precisa nada, não, eu cheguei. na correria. Essas coisas, eu brinco que é a coisa do imponderável, né? É, Não tem muito como saber, né, André? Algumas coisas a gente planeja, mas nem tudo sai dentro do planejado, né? exatamente. Não, e você foi super gentil de aceitar nosso convite assim, super em cima da bucha, né? Imagina. Através dessa mediação e dessa gentileza da, da Cecília, né, de te apresentar para a gente. E aí a gente só ganhou, né? Porque Ah, Cecília não pôde vir, a gente vai poder conversar com você e, numa outra oportunidade, voltar aqui a falar desses assuntos, desses temas também com a Cecília. Então, Maria, eu vou pedir, eu já fiz aqui no início do programa uma apresentação sua, né, com as credenciais que você passou, mas aí eu peço para você dar uma saudação inicial aí para o nosso público e se apresentar também para a gente. Muito bem-vinda, querida. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. André, muito obrigada. Um oi geral aí para todo mundo que está acompanhando. Mesmo na estrada, eu acompanhei um pouquinho da conversa do começo, da reforma administrativa tal, mas aí depois eu fiquei sem conexão. Mas é isso, eu agradeço muito, como eu te disse ontem pelo WhatsApp, eu acho que esses momentos de conversa e de debates, eles são sempre muito profícuos, muito ricos, e eu acho muito importante quando há essa possibilidade de trocar, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, né? Que essa troca de ideia, arejar ideias, debater, ver outros pontos de vista se torna cada vez mais importante, urgente. Então, na verdade, eu é que agradeço a delicadeza aí do convite, a Cecília ter lembrado de mim, e vamos, que acho que tem bastante coisa para a gente falar. Uma dúvida, André. Sim, Vocês estão me vendo, né? Porque eu não estou vendo você. Eu estou vendo os outros meninos, mas eu não estou vendo você. Vocês estão me enxergando? Vocês estão conseguindo me ouvir com perfeição? Como que é? eu te ouço bem, só Então tá vejo, bom. não vejo sua imagem, só vejo a letrinha aqui do seu nome piscando, porque eu acho que você está sem câmera. Também, eu escuto muito bem, mas eu não te estou vendo. Mas não tem problema. Tá certo. Bom, tudo bem. A gente É, ouve porque. perfeito. Ah, então tá bom. Então tá bom. E isso que é importante, né? Ter o áudio bacana, né? Isso, exato. Legal. Bom, André, como você tinha, acho que você já me apresentou, né, pelas credenciais que eu te passei, mas só dando um hello para o pessoal, eu estou fazendo uma transição de carreira nesse momento, né? Tenho uma caminhada na reportagem de direitos humanos e segurança pública de mais de 10 anos e estive à frente como editora da Ponte Jornalismo, que é um canal, um veículo de segurança jornalístico especializado em sistema de justiça e segurança pública, e a minha área de atuação, especialmente nos últimos 5 anos, foi sistema prisional e crime organizado. São Paulo é um pouco diferente do Rio de Janeiro, com relação a algumas dinâmicas criminais, mas também tem muitas outras que se conversam, e a questão de grupos criminosos, como a milícia, por exemplo, que as pessoas vivem falando que é um produto do Rio de Janeiro, mas hoje não é de fato uma exclusividade do Rio de Janeiro. Mas não quero me estender demais. Vamos que vamos. É isso. Não, tá ótimo, Maria. A gente vai fazer assim, geralmente a gente faz 2 ou 3 rodadas aqui de perguntas, algumas. Primeiro começamos nós aqui a te perguntar alguma coisa, depois a gente dá um pulo lá no chat, vê o que o pessoal está falando e traz aqui para a conversa também, né? Eu tinha mandado para você que a gente estava querendo falar sobre um pouco do que é, né, a situação do jornalismo nesse contexto que a gente está vivendo, né, de ataque expresso, né, aberto, né, aos jornalistas por parte do governo atual, né? Também queria ver se a gente batia um papo sobre fake news, se der tempo, e, sobretudo, pensar um pouco do papel dos grandes veículos, esse papel meio ambíguo em relação à democracia. Eles, ao mesmo tempo, estão aí defendendo, atacando o governo em alguma medida, mas também
de certa forma, dançam uma música que às vezes não é uma música bem afinada, né, com os interesses democráticos, enfim. Eu queria começar, Maria, te perguntando um pouco disso. Qual é a sua leitura aí, primeiro, da situação, talvez um relato, né, uma avaliação sua de como é que está a situação da profissão do jornalismo, né, que desempenha um papel fundamental para a manutenção da democracia, mas no contexto que a gente está, temos ataques por parte do governo de um lado, temos pouco espaço nos grandes veículos de comunicação por outro, para que o bom jornalismo, para que o jornalismo que realmente está interessado em trazer informação, etc., seja praticado. Então, eu vi que você tem uma trajetória que também teve em grandes veículos, agora está em veículos, vamos dizer, de mídia independente, digamos assim. Como é que você está vendo, Maria? Eu sei que é uma pergunta muito aberta, muito genérica, mas como é que você está vendo esse contexto atual nosso, a partir, né, do terreno do jornalismo, que é a tua inserção? Tranquilo, André, tranquilo. Inclusive, eu acho que é legal perguntas abertas, né, para a gente iniciar o bate-papo, mas se eu também estiver falando demais, vocês puxam minha orelha, viu? Eu me desando a falar, engato a segunda, a terceira e vai que vai. Tá tranquilo, Mas, a gente vai batendo uma bola aqui. com certeza. Bom, é muito curioso, André, porque faz algum tempo que eu tenho sido provocada, em alguns momentos, inclusive quando eu vou falar em universidades, né, para alunos que estão no processo de formação em jornalismo, eu costumo brincar, porque eu sou uma pessoa pessimista, no dia a dia, talvez porque eu lido com temas muito difíceis, muito áridos, né? A violência permeia muito meu dia a dia, né? As violações de direitos humanos, mas eu sou uma pessoa de essência otimista. E aí eu costumo brincar com os estudantes quando eu sou provocada a falar dos rumos do jornalismo, que o fazer o ofício do repórter, do jornalismo, nunca esteve tão em ataque aberto, ou seja, o que eu quero dizer nunca estivemos num momento tão difícil na área de produção de conteúdo, qualificado, como você disse, com credibilidade, nessa área, né, da reportagem dentro do jornalismo, mas, ao mesmo tempo, nunca precisamos tanto do jornalismo. E eu gosto de fazer esse paralelismo porque, de certa forma, é o que a gente vive em outras esferas, né? Então, por exemplo, na construção de sociedade, né? A gente nunca teve a democracia tão atacada, mas nunca precisamos tanto falar sobre democracia. Então, fazendo esse comparativo, o que eu quero dizer sim, é inevitável. Eu sei que a gente vai falar depois de fake news, mas para responder essa primeira provocação, é inevitável não falar de fake news e não falar de uma palavrinha que eu gosto muito, que é mediação. Eu assisti um documentário, deixo até a dica para quem quiser, sobre The Social Dilemma. Eu não sei se vocês chegaram a ver, se vocês assistiram. Eu assisti recentemente, e aí coincidiu que quando você me chamou para o papo, eu falei, eu vou aproveitar para falar sobre esse documentário. Basicamente, eles entrevistam os engenheiros de conteúdo de todas essas redes sociais aí que todo mundo tem na tela do celular, né? Instagram, Facebook, Twitter e tal. Os caras que criaram esses algoritmos, os tais dos algoritmos, os caras que criaram essas plataformas onde basicamente é o meio de difusão do jornalismo de forma geral e especialmente da mídia contra-hegemônica. Porque se a gente tem 5 grandes famílias, os barões da comunicação, né, donos dos grupos de comunicação no Brasil, que dominam os acessos de massa, então a TV, né, o rádio, enfim,
A gente tem, por outro lado, os veículos contra-hegemônicos, como eu costumo dizer, ou de mídia independente, né, como alguns preferem dizer, que é onde eu estou atuando nos últimos 5 anos, estou na Ponte, como eu disse, e também no projeto Solos, que não tem essa estrutura, não apenas financeira, mas essa estrutura de vantagem econômica, porque há que se dizer que dentro dessa mediação que eu mencionei, além da mediação do discurso, da construção narrativa, a gente tem os interesses comerciais, não adianta. Isso a gente também não pode excluir para analisar o momento em que a gente vive. E o que a gente viu nos últimos anos foi um processo de precarização da dita mídia hegemônica, um processo com a entrada das fake news, que ganhou mais força na época da eleição do Jair Bolsonaro, do atual presidente, um movimento de descrédito, de desacreditar ou descredibilizar o jornalista profissional, né? Um impulsionamento gigantesco desses blogs que tem um verniz jornalístico, mas na verdade é o puro creme da fake news, né? E, ao mesmo tempo, uma turmona, que eu incluo nela, mais progressista, tentando furar essa bolha e fazer essa produção de jornalismo contra-hegemônico ou independente, encarando todos esses problemas anteriores que eu mencionei. Então, a falta de grana, a falta de estrutura, porque não adianta. Por exemplo, a gente fala de jornalismo investigativo, né, de jornalismo aprofundado, analítico, custa caro. Custa profissional, não adianta, custa dinheiro para você produzir um conteúdo de credibilidade. Então, a gente tem toda essa saladona, o que a gente está vivendo hoje no processo de produção de conteúdo de jornalismo. Na minha leitura é isso, é uma grande salada onde tem sido muito difícil saber o que é mentira e o que é verdade. Por quê? E é isso que o documentário que eu mencionei no começo da minha fala, ele aborda. Ele fala com esses sujeitos todos que trabalharam nessas plataformas e que hoje não trabalham mais, mas que dizem, olha, eu criei o algoritmo que enganou bilhões de pessoas de 2007 até 2017. E posso dizer, com certeza, não existe informação pura. Tudo é mediado, tudo é mediado, e na mídia contra-hegemônica, que é onde eu atuo, qual que é a nossa possibilidade de difusão? Todas essas redes que eu acabei de mencionar. Aonde que a gente coloca o trabalho da Ponte, por exemplo? Facebook, Twitter, Instagram, agora na Solos, YouTube, Instagram, Twitter. Você não consegue sair muito desse círculo que se tornou vicioso, infelizmente. E aí o que acontece? A inteligência artificial, ela é inteligente até a página 5, porque ela não consegue, embora todas essas plataformas que estão desde o escândalo que o Mark Zuckerberg, toda a turma teve que prestar esclarecimentos públicos sobre toda essa manipulação, por mais que tente-se criar mecanismos ou modelos de algoritmos inteligentes que mediem o que é fake news e o que não é, o que é conteúdo de qualidade e o que não é, a inteligência artificial não consegue, não contempla. É preciso uma inteligência humana. Então, o que eu vejo é que a gente tem tido um mercado imenso, grandes possibilidades para produzir conteúdo de qualidade, mas, ao mesmo tempo, a gente vive uma guerra de narrativas, uma polarização extrema, que não é só no Brasil, é uma tendência, obviamente, mundial, mas que no Brasil se acirrou com a eleição de um sujeito que defende esse modelo e que se banqueteou e que, inclusive, se beneficiou, já que toda a campanha e construção simbólica e narrativa do Bolsonaro foi feita nas mídias sociais, por toda essa mediação que eu falei, e que passa por interesses econômicos, e continua fazendo, né? Pois não precisa dizer que ele segue o modelo de quem ele é fã, do Trump, ele usa o Twitter para falar um monte de bobagem e como meio oficial da comunicação do governo, né? Então, a gente tem que
analisar para saber como a gente está no jornalismo hoje, a gente precisa entender todos esses aspectos e saber aonde é que estão os pontos de inflexão, de reflexão e de possibilidade de diálogo. Porque apesar das coisas estarem muito esgarçadas, eu ainda acredito no diálogo e na transformação, porque senão eu não faria e não trabalharia com direitos humanos. Não sei se eu respondi ou falei muita bobagem, André. Não, foi ótimo. Estou aqui ouvindo com muita atenção. Muito interessantes os pontos vários pontos que você traz, Maria. Eu só vou pedir, eu não sei se você está com fone ou se você está sem fone. Eu estou com fone. Eu estou falando muito alto, é isso? Não. Se você puder, na verdade, eu ouço tudo perfeitamente, só que o volume oscila um pouquinho. Se você puder segurar ele fixo, assim, Tá. só para Certo. ouvir linear, assim, mas está ótimo, dando para entender geral. Acho muitas coisas interessantes. Eu vou abrir para Lício e Andrés fazerem uma rodada aí de questões. Andrés está apontando para o Lício. Vai, Lício. Encaminha aí. Sempre assim. Tinha que manter a ordem. É sempre a vez do Andrés, aí ele passa para mim e eu passo para ele, mas é porque, na verdade, eu queria, assim, muito interessante essa questão que a Maria Tereza traz, né? Que você vê que a mediação ele é um aspecto que envolve a mídia, né? Envolve o jornalismo, né? Profissional, e não só o jornalismo, assim, a grande mídia, né? Mas eu acho que o trabalho do jornalista, eu acho que esse até é mais afetado, né? Por essa hostilidade, né? Que se criou e essa deslegitimação, né? Do trabalho e da própria informação, né? Mas eu acho que tem essa mediação, ela também ocorre em outras instituições que também estão sendo afetadas, né? Então, quando a gente pega assim, as universidades, né? A ciência, né? A mídia, então é uma crise geral da mediação, né? Essa situação que você tem a informação, ela parece que ela chega de forma imediata, né? Justamente, né? Então você tem ela é imediata, então é acessível a todos, então todos vão fazer as suas próprias, suas próprias mediações, né? Mas como simulacro, né? Desse acesso imediato, que na verdade não ocorre, né? Porque você tem essas outras mediações que são, como você trouxe, né? O elemento aí que é a inteligência artificial, né? A questão do Facebook, né? Que se tornou a grande Facebook, o Twitter, o Instagram, quer dizer, são as grandes janelas, né, da internet. Então você poderia ter um mundo inteiro de informação, na verdade se criou filtros ali que acabam funcionando, né, nesse aspecto aí de filtragem mesmo, né? E aí eu queria entender assim, um pouco, né, do trabalho do jornalista independente em relação ao jornalismo comercial, assim, como que ele qual é a diferença, né, o que tem de comum, né, nesse processo, né, mais geral de descrédito ou de confronto ao jornalismo, né, que os dois tipos de trabalho eles são afetados da mesma forma, mas o que tem de específico no trabalho do jornalismo qualificado independente, né, que se difunde, né, através de blogs, de reportagens, né, de veículos, né, que tem outro tipo de alcance, e que nesse momento também estão sendo, de certa forma, acossados aí, né, nesse processo. Sim. Lício, obrigada por trazer, enfim, esse tema, né, para o debate. Eu costumo dizer que o bom jornalismo ele pode ser encontrado, ou o bom repórter, né? Hoje eu estou mais no cargo de editora, desenvolvo mais reportagens especiais, mas ao longo da minha carreira eu fui mais repórter do que editora, né? Estive nesse lugar, pé no barro, mas eu costumo dizer que o bom jornalista, ele está em todo lugar, né? Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando lá atrás, e agora para eu responder isso, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, né? Quando lá atrás, na época do governo do PT, no processo do golpe da Dilma, né, que, enfim, tirou o impeachment, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, não sei se vocês se lembram, se todo mundo que está nos acompanhando se recorda, que a Globo era a grande inimiga do Estado, né? A Globo lixo.
E, enfim, e a Folha de São Paulo também, às vezes até merecidamente, apanhava bastante desses críticos, da ala ou da esfera mais progressista, né, dessa construção da comunicação, enfim, da narrativa, do tempo. E aí, por que eu estou fazendo essa provocação? Olha que distopia que a gente está vivendo no sentido da comunicação, né, ou dessa narrativa, dessa produção de discurso. A Globo e a Folha continuam sendo atacadas, só que agora com outras alegações e para a dita galera do outro lado, né? Para a galera que está no poder hoje. E aí eu estou fazendo essa provocação porque, no limite, se a gente observar algumas reportagens que a Folha fez na época da campanha eleitoral de 2018, mostrando as ilegalidades, irregularidades, enfim, do então candidato Jair Bolsonaro. Depois, algumas outras reportagens feitas ao longo do primeiro ano do governo. E o quanto a Globo, de uma forma geral, bateu e bate, continua batendo em todo o processo dos últimos meses, especialmente, por causa da pandemia que a gente está vivendo, por causa de trocas de nomes importantes do Ministério, e acabou virando, então, novamente, esse lugar de a grande inimiga. E aí, qual que é a provocação que eu estou fazendo para vocês? Quando a gente fala jornalismo independente, né, é independente do quê? Ou de quem? Já que a imparcialidade é uma grande bobagem. Por quê? O jornalismo é feito por pessoas. E o ato da gente existir e estar aqui conversando, e de eu ter sido escolhida aqui para estar com vocês, e de vocês terem escolhido essa conformação de mesa, tudo isso é político, e tudo isso é mediação, e, portanto, não existe, a gente não pode falar num jornalismo imparcial. Independente, na minha leitura, nesse cenário que a gente assiste, é independente de qualquer força política ou ameaça ou interesse econômico. E aí eu já vou chegar aonde eu quero, porque eu vejo que toda vez que os veículos hegemônicos vão lá e batem no poder vigente, em quem está dando as cartas, denunciam algum esquema de irregularidade, eles estão tendo uma atuação independente. No entanto, até onde vai essa independência? Entende o que eu quero dizer? Por quê? Hoje é isso, mas e no passado? Será que foi? E no próximo? Será que vai continuar sendo? Será que não vai ter um investidor, um grande investidor, um grande esquema publicitário? E aí, esquema que eu estou falando não é esquema que nem os bolsonaristas falam, tá, gente? O esquema publicitário que eu quero dizer é o jogo normal do negócio, né? Do marketing, que vai falar, essa pessoa a gente não pode colocar no ar. Eu vivenciei isso, gente, quando eu trabalhei em veículos hegemônicos. Nomes proibidos, direcionamentos de reportagens. Então, por exemplo, vamos falar de todos os temas. Vamos falar de maioridade penal. Na época, tinham investidores do local onde eu trabalhava, empresários que eram a favor da redução de maioridade penal, e eu tive não, né? Eu discuti com o meu chefe, no caso, na época, mas houve essa provocação do tipo, você tem que fazer uma matéria que defenda a maioridade penal. Falei, olha, eu não vou fazer, vocês podem me mandar embora, mas eu não vou fazer isso, né? E no final das contas, sempre tem algum funcionário que acaba fazendo, né? Fazendo esse, aspas, trabalho sujo. Na mídia independente, ou como eu prefiro chamar, contra-hegemônica, essas relações econômicas, elas, não vou dizer que não existem, mas elas têm uma liberdade maior. Então, por exemplo, por que a Ponte Jornalismo faz um trabalho investigativo, muito respeitado e de credibilidade contra abusos na segurança pública, na violência policial? Porque não tem rabo preso com o governo. Não recebe verba, essa verba pública, não recebe. Né? No caso, hoje, a principal fonte pagadora da Ponte é a Open Society, né? E também, claro, o sistema de membresia do Catarse, assinantes, o sistema de assinatura, basicamente.
Então, você consegue escapar dessa mediação do poder econômico. Mas você não consegue escapar de escolhas, certo? Porque quando você escolhe, por exemplo, um viés, ou quando você escolhe um título, ou quando você escolhe entrevistar aquela pessoa e não essa, aquele pesquisador e não esse, tudo isso é mediação. Então, eu vejo que o jornalismo independente é mais liberto, ele tem mais liberdade, e por isso eu não digo que ele seja mais verdadeiro, entenda, mas eu acho que ele é mais próximo de uma diversidade dos fatos e de mostrar um caminho para o que a gente poderia dizer de verdade, porque eu não acredito em verdade, né? Eu acredito em versões, mas eu acho que é um caminho para entender exatamente o que aconteceu. Em determinado fato. E o jornalismo hegemônico nem sempre pode fazer esse caminho, e tem mais uma coisa, antes de eu terminar, que eu já estou falando demais, a questão da versão oficial. A versão oficial é algo que me incomoda muito como jornalista, como repórter. Tem um exemplo rápido que eu quero dar. Uma vez teve um furdunço na zona sul de São Paulo, num bairro periférico. O pessoal queimou ônibus, botou no meio da avenida e ninguém sabia o que estava acontecendo. Os bombeiros foram para a região, não entendiam o que estava acontecendo, e a Jovem Pan, o G1, mais um monte de sites da mídia hegemônica davam a informação. Vândalos destroem ônibus, vândalos provocam incêndio em ônibus na Zona Sul, atrapalham o trânsito. Bom, aquela coisa que todo mundo já sabe, notícia do dia a dia. A gente mandou um repórter, na época, para lá, e ele descobriu que, na verdade, a polícia tinha executado um menino de 16 anos, desarmado, voltando de um jogo de futebol, e a comunidade havia se revoltado e queimado os ônibus. Ou seja, você concorda que as duas histórias tinham ônibus queimados, e nos dois casos, de fato, as pessoas destruíram o ônibus e atrapalharam o trânsito. Mas você entende como uma construção narrativa é muito mais honesta do que a outra? É isso. Total. Andrés, questões. Só antes de Andrés perguntar, eu lembrei de uma, por exemplo, uma manchete que eu li essa semana, que era do Valor Econômico, que falava assim, do pronunciamento do presidente no 7 de setembro, né? Falando assim, Bolsonaro diz respeitar a Constituição, mas elogia o golpe de 64. Né? Quer dizer, essa Constituição não tinha mais nenhum no pronunciamento dele. De cabo a rabo, o pronunciamento teve o mesmo tom. Essa adversativa aí já passa uma outra impressão, né, de como é que foi o discurso. Mas fala aí, Andrés. Opa, bueno, antes que nada, muchísimo obrigado por compartir con a gente este espacio. María Teresa, un placer poder estar con você y un día beber entre todos una cerveza, que eso es muy importante y somos sociais y físicos, no virtuais. A partir de todo que você fala, eu gosto muito do tema de liberdade de expressão, também todos estamos no âmbito de direitos humanos de diferentes formas. Eu considero que, bom, como venimos falando, já não só a gente, sino muita gente, estamos em um campo do ódio, não? Um campo fértil do ódio, da diferença, intolerância frente a essa diferença. O jornalismo também está no mesmo processo, ou seja, o jornalismo já faz um tempo, quando você coloca que, ironicamente, a Folha ou o Globo está sendo atacada agora por diferentes personalidades ou diferentes áreas políticas, mas na verdade a Globo continua sendo desonesta em muitas coisas, igual que a Folha continua sendo desonesta, jornalisticamente falando. Então, eu acho que o tema de liberdade de expressão, o tema de liberdade de imprensa, redes sociais, fake news, significados da verdade, ou cercanias, o alcance de construção de verdades, fontes econômicas e financiamento, essa construção de versões, todo está muito atravessado e todo está muito misturado, mas eu acho importante separar um pouco que é muito difícil, não? É um trabalho muito difícil, mas eu acho importante ir separando
A mídia brasileira é desonesta, não de agora. E aí se pode colocar que tipo de jornalismo se faz, ou se consume. Não? Ou seja, ter um fake news de forma massiva em diferentes plataformas está em uma sociedade que teve um jornalismo desonesto. Desonesto. É como a desonestidade da Folha com a editorial Jair Rousseff, es como a Folha falar, vamos a colocar a amarelo pela democracia, cuando da vehículo a todos significados autoritarios y contrademocráticos. Então, eu gostaria de saber qual é sua posição, sua visão, sobre este problema de cómo fica todo dentro da panela y parece, va pegando todo como que es todo mismo, mas na verdade todo não é o mesmo, ou seja, o custo que tem Ponte para tentar ter uma questão de legitimidade, uma questão de respeito, é uma construção que é difícil em um âmbito onde não importa muito a legitimidade. Não? Ou seja, não importa muito nem a honestidade da profissão de jornalismo por certos sectores. Então, e nisso entra fake news, que num campo ideal de pouca tolerância e pouca jornalismo honesto, é difícil. Eu não sei, eu gostaria de como nesta panela de pressão que estamos vivenciando, pareceria que todo isso mesmo, mas é muito diferente. Eu acho, e que você pensa sobre isso? Desculpe que me alonguei muito, Maria. Imagina, Andrés, muito obrigada pela pergunta. Sim, eu acho que o diagnóstico você deu, e a resposta é de $1 milhão, eu não tenho, mas eu vou tentar aqui falar algumas coisas para a gente pensar junto, né? Por que eu falo que o diagnóstico você deu? O problema é exato... Ai, eu fico falando com a mão, pera um pouco, que eu soltei o microfone. O problema é o problema, ou a questão, ou o ponto é esse que você muito bem citou. Quando tudo é a mesma coisa, nada merece credibilidade, ou, né, você coloca tudo no mesmo balaio de gato, como a gente costuma dizer aqui no interior, né, uma expressão bem interiorana. Mas o grande problema é esse. Então, quando você observa uma construção ou uma chegada maciça de blogueiros que se dizem jornalistas, referendando o discurso de intolerância, de ódio, da desinformação, e guardem essa palavra que eu quero fazer uma provocação para vocês sobre a palavra desinformação, de desinformação pró-governista, quase que uma assessoria de imprensa do governo que está, e eles reivindicam o reconhecimento ou a legitimidade do jornalismo. Pô, eu sou jornalista, qual que é a minha diferença? A diferença de mim para você? É aí que começa exatamente esse problema, que a gente coloca tudo na mesma panela, e aí você não consegue diferenciar. E por que eu estou falando tudo isso? E é importante dizer que, nesse sentido, as redes sociais têm culpa no cartório? Sim, muita culpa. Muita culpa. Justamente porque ela não consegue, embora, repito, algumas iniciativas eu conheço muito bem de perto, porque eu participei de conversas para a construção disso. A história das agências de checagem com o trabalho que estão fazendo com o Facebook, justamente para tentar separar o joio do trigo, ou para tirar dessa panela os maus jornalistas e deixar só os bons, né, ou o bom jornalismo. Mas até esse processo foi difícil para o Facebook. Porque olha que loucura, e olha que pegadinha. Quando você escolhe, você pega, por exemplo, 2 agências de checagem que eu gosto muito, a Lupa e Aos Fatos, que fazem um trabalho decente, de credibilidade. Quando o Facebook escolhe essas agências, e em detrimento de outras, ele também está fazendo uma mediação.
Aí nós, pessoas aqui, né, que temos um raciocínio minimamente lógico, que estamos dentro das nossas faculdades mentais, vamos dizer, mas é lógico, mas eles têm credibilidade. Tá, só que você está dando munição para o outro lado, para o mau jornalismo, para colocar em xeque esse processo de transparência, esse processo de credibilidade e esse processo que o Facebook tentou, e que está mais ou menos, de separar o joio do trigo, de diminuir a disseminação de fake news. Então, eu volto na história do documentário, estou me apaixonada por esse documentário, gente. E o Privacidade Hackeada, também, que fez bastante sucesso, também fala um pouco sobre isso, né? Na verdade, é um pouco assustador, ou melhor, é bastante assustador, o fato de que as pessoas não procuram informação. As pessoas procuram algo que referende o que elas pensam ou o que elas acham. E a rede social dá isso. As redes sociais, de uma forma geral, dão isso, sem que você perceba. E aí, de repente, você cria as tais das bolhas, né? E você não consegue furar. E eu falo isso como uma pessoa que convivo com bolsonaristas na minha família e uma pessoa que, na época pós-eleição, no ano passado, fiz algumas reportagens e estive em grupos de bolsonaristas. É uma coisa de louco e você quase que desafia o raciocínio, quer dizer, quase não, desafia o raciocínio lógico. Você olha e fala assim, não, isso não é verdade. A pessoa fala assim, mas lógico que é. Quem falou que não é? Daí você fala assim, tá aqui um jornal de credibilidade, né? Não, mas por que esse jornal não pode estar mentindo? E por que o outro não pode estar falando a verdade? E aí a gente cria algo que me incomoda muito, a questão das fake news. Muita gente fala desinformação. E eu queria pedir para a gente tirar essa palavra. Eu não acho que é desinformação. Porque essas pessoas estão se informando. Elas estão se informando errado. Estão se informando de maneira mentirosa. Mas elas estão se informando. Então, assim, é um pouco provocativo isso que eu estou dizendo. Mas é o grande desafio que se impõe nesse processo da comunicação é entender isso. Então, que não tem mais o bastião da verdade, ou eu estou com a verdade, ou aquela credibilidade simbólica que se construía dos grandes veículos, e que, como você muito bem pontuou, Andrés, o momento que a gente está vivendo hoje também é culpa da mídia hegemônica, das construções das últimas décadas, de criminalização de alguns processos, de criminalização da esquerda de uma forma geral, ou do pensamento menos conservador e mais progressista, e que a gente chega nesse local que a gente está agora. Só que o problema para separar e não deixar tudo nessa panela de pressão, que é uma panela de pressão mesmo, que está prestes a explodir, é a gente reconhecer que essa construção de discurso, especialmente para a galera hard bolsonarista, a gente perdeu. A gente que eu estou falando, porque eu me coloco, como disse algumas perguntas atrás, eu me coloco na esfera progressista de produção de conteúdo, tá? Mas a gente perdeu, porque não se trata mais de discutir se é jornalismo ou não. Se trata da gente discutir essas escolhas e entender que não é desinformação, que é uma informação mentirosa. E por isso que eu prefiro usar o termo em inglês, fake news, porque é isso, né? Fake news, uma mentira, uma invenção, do que como muita gente procura levar aqui, falando, porque a desinformação, porque as pessoas estão desinformadas, porque isso, porque aquilo. Não, as pessoas estão escolhendo essas mentiras, né? Talvez de maneira consciente ou talvez não. Na mediação das redes sociais, esse processo do algoritmo, de quanto você fica enfeitiçado por isso, faz com que você não controle mais a sua escolha, que você seja levado a pensar de determinada maneira, e o Brexit, que é o tema central do Privacidade Hackeada, mostra isso, né? Como você utiliza
os mecanismos ou as ferramentas digitais da inteligência artificial para ir para um lado ou para o outro, para manipular um discurso. É isso. Não sei se eu respondi. Perfeito, Maria. Olha, tem umas perguntas do chat aqui, ó. A Jacira Castro pergunta qual teria sido o papel da grande mídia, essa que você está chamando de mídia hegemônica, no golpe na eleição do Bolsonaro. A pergunta também ampla. E a outra que eu selecionei aqui é do Hugo Vilela, que fala da questão da... Ele, na verdade, fez a pergunta para o Andrés, mas eu vou encaminhar para você. Da questão da regulação da mídia, né? Porque a Argentina tinha a lei de médios, né? E tem todo esse debate, né, sobre regulação da mídia, etc. Então, eu não sei se é um debate no qual você entra, que você está por dentro, mas se você puder falar um pouco para a gente o que você pensa desse tema da regulação da mídia, das discussões sobre marcos regulatórios para a mídia no Brasil, manda abraço. Então, essas duas questões aí do chat, se tiver mais alguma daqui a pouco, eu faço uma nova rodada com o chat. Massa. Bom, eu vou começar... eu vou na ordem mesmo que você perguntou. Eu ia falar que eu ia começar da segunda, mas não, porque daí, de repente, eu também jogo já para o André, se ele quiser comentar alguma coisa, né, sobre regulação da mídia. Bom, vamos lá. Eleição do Bolsonaro. Acho que a mídia hegemônica teve um papel fundamental, não vou dizer fundamental, mas... Fundamental, na verdade, foi o papel da própria direita, a construção que eles conseguiram fazer das redes sociais, né? Mas dessa comunicação de massa. Mas um papel importante, tá? Porque o que acontece? Eu acho que primeiro a gente, como eu pincelei aqui na minha fala, isso não começa com o Bolsonaro, né? Isso começa lá em 2010, 2011, quando o Bolsonaro passa a aparecer num programa de televisão que misturava humor e jornalismo, como uma figura risível, como um xiste, como um bizarro, um doido, né? O tal do tiozão do pavê, né? Como eu costumo dizer. Ele aparece lá e passa a ter tempo de televisão. Vamos lembrar, gente, que tempo de televisão custa caro, tá? Custa caro, tanto para a publicidade quanto nas eleições, né? Agora tiveram as mudanças, mas enfim, fazendo essa provocação. E ele passou a ter tempo de TV sendo zoado, não importa. Quem não é visto não é lembrado, né? Aquela velha história. E ele passa, então, a virar um sujeito tio do pavê. Motivo de riso. E ele, na minha leitura, não foi levado a sério. O processo do crescimento do bolsonarismo tem um ponto, um turning point, que eu costumo dizer, que são as jornadas de 2013, e aqui vale um parênteses, eu discordo de algumas alas da esquerda de culpabilizar o movimento de 2013, que inicia com o passe livre, para o bolsonarismo. Eu acho que é uma leitura incorreta culpar esse movimento que não tinha uma característica partidária, que ele era suprapartidário, que ele não tinha exatamente uma liderança, né? Eu não acho que tenha sido o problema, mas é importante que a gente entenda que lá em 2013 as coisas começam a se acirrar, porque vindo na onda das jornadas de junho, vem um crescimento de um descontentamento geral da população, que é legítimo e era real, certo? Todos os processos políticos que aconteceram nos últimos anos, mensalão, petrolão, enfim, toda essa... A Lava Jato, depois, mais recentemente, né? Tudo isso vai criando um cenário muito favorável para que as pessoas do tipo cansei, né? Tivessem uma vibe nesse cansei. E 2013, as mídias hegemônicas ou a grande mídia teve muita responsabilidade nessa virada de chave. Por quê? Eles iniciam
criminalizando os movimentos dos jovens, fazendo uma leitura completamente distorcida do Black Bloc, da tática e do que acontecia de verdade. Tivemos chuva de prisões arbitrárias e absurdos, não preciso nem citar, quer dizer, não preciso não, faço questão de citar, que acabou virando um símbolo, Rafael Braga, né? E tantos outros, os 18 do CCSP, militar infiltrado, enfim. E a mídia passa pano para isso durante muito tempo e passa a se movimentar. A Folha de São Paulo, naquele editorial, pós-dia 13 de junho, depois que o fotógrafo Sérgio Silva perdeu o olho e que uma repórter da Folha quase perdeu o olho, porque tomou tiro da polícia na cara, a Folha se vê impelida ou obrigada, praticamente, a mudar o discurso. E aí todo mundo passa, que é aquela coisa que eu falo, tipo, pode bater, né, para a polícia, pode bater, mas não bate tanto, né? Então, do tipo, a polícia exagerou, então agora a gente vai considerar o movimento legítimo, né? A Globo muda a postura. Vamos lembrar que o Arnaldo Jabor tinha aquela coluna lá no jornal, nem lembro que jornal que era, ele mete o pau nas jornadas de junho e depois que a violência escalona, ele fala, não, vamos lá, né? A Globo, né, muda esse pensamento. E aí passa-se a essa questão que o Andrés falou, que a gente está vendo se repetir, do Vista Amarelo, vamos ter orgulho da pátria, e as pessoas passam aí na rua com a camisa da CBF, e contra tudo isso que está aí. E aí, de novo, quando é tudo, é nada, né? Você perde o foco do debate principal, da discussão, passa a ter a bandeira de não é só por 20 centavos, e era só pelos 20 centavos, aquela mobilização. É esse o ponto. E aí disso surge a questão da bandeira da corrupção, que, de novo, mídia hegemônica fez muito por construir esse discurso. Haja visto, como eu disse, tanto o Mensalão quanto a Lava Jato foram produtos da mídia. E, de novo, eu não estou dizendo que a corrupção não aconteceu e que não é isso que eu estou dizendo, gente. É apenas a gente entender que da onde vinham esses vazamentos e como que a opinião pública soube dessas notícias? Pelo jornalista, pelo jornalismo. E aí, então, vamos voltar. Vamos pegar o Bolsonaro de 2011, o tiozão do pavê, o engraçadão, né? Que a galera achou que não era perigoso, mas é um sujeito perigoso. Vamos pegar esse cenário de descontentamento. Aí você chega em 2016 com uma série de rearranjos em Brasília, que a biografia do Eduardo Cunha, feita pelo Alígio Piara e o Chico Otávio, eu indico também a leitura, mostra bem esse momento do golpe da Dilma de 2016, você juntou tudo o que precisava. Aí tira a Dilma, coloca o Temer, a construção de discurso da imprensa na época, eu me lembro muito bem, era aquela coisa assim, os ânimos estão muito aflorados, vamos colocar o Temer vai conseguir pacificar, né? Só que é isso, a população já estava incendiada e a galera não queria mais saber de pacificação. E aí a gente traz o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro, que, repito, não apareceu em 2018, ela é anterior. Em 2014, na época da Copa, a gente já via nos protestos gente com a camiseta do Bolsonaro, com aquela camiseta dele que tem a face dele. E aí você chega em 2018, qual que é a impressão que eu tenho? Eu acho que a mídia hegemônica tomou um susto. Ninguém imaginou que o Bolsonaro fosse ganhar. Ninguém. Eu posso apostar meu carro aqui com vocês. Ninguém levou esse movimento a sério. Essa é a verdade. Principalmente a ala progressista e principalmente os partidos de esquerda de uma forma geral. Tá? E aí, de repente, o Bolsonaro ganhou. E aí, ele começou a fazer tudo o que ele tinha prometido. Porque ele é isso. Tem gente que acusa ele de estelionato eleitoral. Eu não acuso. Eu acho que ele é super coerente. Ele falou que ele ia dar arma para a população, fez um monte de portaria para o armamento. Falou que ia liberar o discurso que não tem racismo, não tem... É isso que a gente vê, ataques que aconteceram na época da eleição, que continuam acontecendo.
índices criminais aumentando. Todo o processo da passada de mão nele, nos processos administrativos, nos processos de reformas que ele propõe para defender interesses dos grupos que ele defende, especialmente os militares, né, aqui falando, ou as forças de segurança pública. Então, você cria. Eu vejo que eu posso brincando, eu acho que a mídia hegemônica não levou a sério e, de repente, estava com o bode na sala. E aí, o que fazer? Aí, ele passa a mirar na Globo, Folha e adjacentes, certo? Que passam, obviamente, a delatar ou denunciar os esquemas que, obviamente, ele tinha, porque é um cara que estava há 30 anos na política, do baixo clero, que tinha feito um monte de conchavo, não era difícil, tem envolvimento, os filhos dele também não são pessoas com um bom lastro, então ele começa e aí ele vira bucha de canhão, né? Ele vira o canhão, ele vira a mira para a mídia hegemônica. Então, a gente vive, como eu disse, uma distopia, né? Porque a mídia hegemônica hoje, de certa forma, em alguns momentos, faz esse discurso contra-hegemônico, mas entra no que o Andrés falou, que eu acho importante citar. A Globo não é progressista, a Folha de São Paulo não começou a fazer jornalismo sem viés. Eles continuam tendo os interesses econômicos, porque eles precisam disso para fazer a máquina funcionar, então a gente não pode ser ingênuo, eu acho, né? Mas analisar que essa, na minha leitura, foi a responsabilidade da mídia hegemônica que, então, quando Bolsonaro se elegeu, passou a tentar fazer jornalismo. Só que aí já era um pouco tarde, que é isso que eu sinto hoje, né? Perderam o bonde. E realmente eu não consigo entender qual que é a da Folha. É estranho essa movimentação, e a gente tem que observar, né, para onde aponta isso. Sobre a regulação da mídia, eu participei, o Intervozes, eu não sei se a pessoa que fez a pergunta para mim conhece o Intervozes, mas eu indico, porque o Intervozes faz um monitoramento muito eficiente, muito permanente sobre a questão de liberdade de imprensa, de expressão, e eles acompanharam, para e passo, as discussões, os debates de regulamentação da mídia lá atrás, que, vamos lembrar, não foi assinado pela presidente Dilma Rousseff, infelizmente. Ela não quis entrar nesse debate, porque é um debate que desagrada, e ela acabou deixando para frente, depois veio o golpe, e isso ela não conseguiu fazer. E eu me lembro que era uma bandeira e uma promessa dos governos anteriores do PT, debater e fazer algo de prático para isso. Então, eu vejo como urgente a regulamentação da mídia, pelo que eu falei lá no começo da minha fala. A gente tem 5, 6 famílias hoje concentrando todo o poder econômico midiático, todos os meios de difusão de massa. Temos políticos donos de empresas de TV, né, famílias de políticos que dominam de jornais. Então, eu aposto, e, de novo, um não fomento, que isso seria importante, para as mídias independentes. Porque, sim, eu acho que isso é assunto de Estado, sim, e eu acho que dentro desse processo da regulamentação da mídia, além de você quebrar hegemonias, quebrar esse poder econômico muito concentrado na mão de poucos e muitas vezes com viés político, é fundante, importante que você estimule TVs públicas, jornais públicos, enfim, de alguma forma, não dá para a gente discutir lei agora, mas assim, eu imagino um mix de um projeto de regulação da mídia nesse sentido, e no Intervozes há pesquisas muito legais que apontam para isso. E, sobretudo, que verse também sobre a regulamentação da difusão digital. Porque, de novo, a gente vai entrar lá naquele problema anterior, né? A internet é uma galáxia. E aí a gente precisa também debater qual que é essa possibilidade de regulamentação do meio digital. Valeu, Maria. Olha, vou aproveitar que você está falando, não, eu falei muito, me alonguei muito, mas
o jornalista ele tem outro treinamento para falar, né? Assim, geralmente a gente faz 2 rodadas de perguntas, os convidados viajam, dão uma volta ao mundo. Você não, está sendo super objetivo, organizado nas suas respostas, está dando tempo de perguntar bastante coisa. Eu vou encaminhar a última pergunta aqui, que eu selecionei do chat. O Hugo, que fez a pergunta do Intervozes, falou que sim, que conhece a companheira Tâmara, de Salvador, que faz parte do Conselho legal. Nacional de Juventude, etc. Bom, a pergunta da Silmara, que é a nossa colega lá da UF, né, que eu acho bem bacana, porque a gente está aqui, né, no espaço que é da universidade e tal, e ela pergunta sobre qual seria a importância da mediação crítica de cientistas. Ela fala das áreas humanas, mas eu ampliaria, né, porque a gente está aí no contexto da pandemia, os cientistas estão sendo bastante consultados, né, nos meios de comunicação. Essa é a pergunta dela, qual a importância dessa mediação crítica, dessa interface entre o jornalismo e a ciência e a academia e os cientistas. Acho que seria a última pergunta para a gente ir caminhando aqui para o fim desse bloco e te convidar, se você não estiver precisando sair muito rápido, para o último bloco, que é um bloquinho relâmpago, que já já eu falo do que é. Valeu. Tá certo. Não, eu fico, sim, fiquei com medo dessa coisa do já falo o que é, brincadeira. Eu fico, sim, não tem problema. É Silmara, né, André? Silmara. Legal, legal. Silmara, adorei a pergunta, é muito importante, por 2 motivos. Primeiro, que a gente vive uma crise, de novo, narrativa, do cientificismo. Porque as pessoas que estão no poder, elas não acreditam na ciência, né? Então, a gente vê um crescimento enorme dessa bobajada do movimento anti-vacina, a questão dos terraplanistas, enfim. A questão, tem uma coisa bem curiosa, que eu estava pensando esses dias, porque eu estou fazendo a coordenação de uma cobertura do Pantanal, né? Por causa das queimadas que estão acontecendo lá. E aí, o Ricardo Salles, o ministro, ele divulgou um vídeo dizendo que não estava queimando, que a Amazônia não estava queimando, né? E aí eu fiquei pensando que muita gente ficou criticando, né, a questão de, você não sabe o que está falando, você não sabe, tinha um macaco prego, não tem macaco prego nesse lugar que está pegando fogo na Amazônia. Enfim, ficaram debatendo, e aí eu fiquei pensando que é aquilo que eu falei anteriormente. O cara faz isso porque o vídeo lá estava bonitinho, falado em inglês, tinha legenda, estava com todo o verniz, para quem quer acreditar que a Amazônia não está pegando fogo, de achar que era uma informação crível. Então, o crime que ele comete é realmente de narrativa, né? Ele leva esse anticientificismo lá para o alto, né? Questionando fatos e pior, divulgando uma peça que tem um verniz de parecer verdade. Então, muito grave o que a gente está vivendo. E acho muito grave quando o jornalista, que eu costumo dizer que é um especialista em generalidades, se mete a querer falar de coisas ou trazer verdades sem o conhecimento adequado. Então, nesse sentido, sim, acho que a Covid, a pandemia, mostrou o que eu particularmente já tinha certeza, mas escancarou essa necessidade de dar espaço midiático nos meios de comunicação, no debate público, para quem entende, para quem conhece, para quem se formou para isso, para quem pesquisa isso há anos, para você não ficar de novo no achismo, minha opinião. Não, a gente não tá, a gente tem muita opinião ultimamente, a gente está precisando lidar com mais fatos. Então, a mediação crítica de especialistas, e aí, como muito bem o André falou, não só da área de humanas, mas também da área de humanas, né? Que é onde tem, quando a gente fala de política pública, por exemplo, né? Eu converso com muita gente da academia para entender esses desenvolvimentos, por exemplo, de políticas públicas na área de segurança pública, né, que é a minha área, porque é quem vai estar desenvolvendo esse tipo de pesquisa, mas também de outras áreas, e que agora ficou mais evidenciado, especialmente a área biomédica, a área da saúde, por causa da pandemia.
Mas isso sempre foi importante, sempre foi uma necessidade, e acho que, por exemplo, dividindo aqui uma experiência com vocês, a editoria de saúde, ela, na maioria dos jornais, seja qualquer mídia, tá? Televisiva, rádio ou jornal, ela ou é um caderno, tá? Então tem o caderno de saúde. Ou ela entra em reportagens especiais, tal. Ela não tá dentro do dia a dia. Ela não tá pautando a manchete. E por quê? Ah, não sei, porque, né, eu não tenho essa resposta, mas acho uma falha. E aí o que aconteceu? Eu cobri a área da saúde um tempo, bem lá no começo, porque é uma área que eu gosto, e quando eu trabalhava em Rio Grande, eu sempre tentava pautar. E aí foi que quando deu a história da pandemia, qual que foi o resultado disso? Um monte de gente ligando para os colegas especializados em saúde atrás das fontes. Porque tinha gente que nunca tinha feito, que trabalhava, sei lá, 8 anos num jornal e nunca tinha conversado com um infectologista, por exemplo. Né? Com um cara que discutia esse tipo de tema. Então, precisou acontecer essa situação grave, né? A maior crise sanitária do século, para acontecer esse processo da mediação crítica. E eu, na minha leitura, isso precisava ser mais orgânico. E nesse sentido, os veículos contra-hegemônicos, eu acho que eles têm um papel fundamental em, por exemplo, dar publicidade para artigos que pessoas especializadas escrevam, para dar publicidade, publicidade que eu quero dizer, vocês entenderam, né? Para divulgação científica. Então, quer dizer, tem uma pesquisa que chegou a um determinado resultado interessante que a gente pode transformar em pauta. Isso é importante. Isso é muito importante. Porque aí você para de fazer o achismo, você para de partir de uma ideia do jornalista que não é especializado naquilo, e você traz o elemento da academia, as coisas que estão sendo pesquisadas, as conclusões que estão se chegando a partir da produção de conhecimento científico. Então, acho importante, um dos caminhos é esse, trazer para perto e desmistificar, né? O jornalista tá aqui para isso também, né? Para tentar tornar mais fácil de entender coisas que, de repente, sejam muito complexas. E dá para a gente fazer isso nessa construção narrativa de linguagem, numa linguagem simplificada, numa linguagem acessível, enfim. Então, eu vejo como um trabalho conjunto e necessário. Maravilha, Maria. Olha, super obrigado, viu, pela sua participação. Mais uma vez, pela gentileza de aceitar um convite feito às pressas, pela sua disponibilidade aí de passar essa parte da tarde com a gente, nesse diálogo, nessa discussão, com muitos pontos interessantes. Né? Eu acho que a gente está caminhando, né, para esse encontro mesmo. Né? Estamos aqui 3 professores brincando de mídia, né? Brincando de comunicadores, né? E eu acho que a imprensa está nessa aí, né, talvez de também, de repente, né, vamos ver se desse caldo, dessa panela de pressão, como o Andrés colocou, a gente consegue consolidar, né, vínculos entre a comunicação crítica, a ciência, essa fronteira, né, onde a lei da gravidade ainda funciona, a Terra não é plana, essas coisas. Né? Então, super obrigado. Sim. Diga lá. Não, sim, eu ia falar sim, tomara mesmo. Tomara. Então, pô, um prazer te conhecer, conversar com você, ainda por essa telinha aqui. Abro aí para o Andrés e o Ulisses, acho que abriram o microfone para falar alguma coisa, e aí a gente vai para o último bloco. Só antes que nada, agradecer muito a María Teresa, que fique en un próximo bloco, só para colocar, y esto fica para próximos debates, es tan mellido esa panela de pressão, es tan grande, que o judiciário es productor de fake news, en formato de sentencia. Então, é tanto o dilema existencial sobre os significados da verdade hoje em dia, que acusar o jornalismo como único responsável
de este jogo da verdade e da mentira é também perigoso, não? Porque o judiciário é tão responsável, ou pior, para construir essa verdade legítima que depois nos veículos de mídia estão como legítimos. Então, eu acho que existe todo um processo que tem que ser estudado, que estamos estudando e que está latendo e está vivo, mas que não fica, pelo menos minha compreensão, não fica só nas costas do jornalismo, na construção ou entender essa verdade que está sendo construída por todas as instituições públicas e de produtoras de fatos, que esos fatos não são verdadeiros. Então, mas era só colocar isso. Não quero alongar mais. É sexta-feira, coitada Maria Teresa, com nossa pressão aqui, merece uma cerveja, um café, ou seja lá o que for, mas eu vou uma cerveja, já falo. Com certeza. Tem muito papo. Acho que tem outro tema, Maria, que talvez a gente podia marcar uma próxima vinda, né? Que é essa questão, você falou que trabalhou muito tempo com a agenda policial, né? Eu também pesquiso segurança pública, discutir essa coisa dos programas policiais, né? De como é que a mídia construiu também um discurso sobre segurança, que também está muito dentro dos dilemas que a gente está vivendo hoje, nessa corrosão democrática aí, né? Seria uma boa conversa para frente, né? Mas, gente, vamos para o último bloco. Maria, é o seguinte, não tem nada extremo, nada demais. Acho que até você já deu algumas dicas aqui, porque o último bloco é o seguinte, é um bloco de dicas culturais, sugestões de leitura, filme, música, qualquer coisa no campo da cultura que a gente tenha já assistindo, vendo. Não precisa ser nada muito intelectual nem cabeça. Às vezes para uma bagaça mesmo é bom também, tem ajudado a gente a atravessar esse vale aí pandêmico terrível, né? Então, vai pensando aí nas suas dicas. Você já falou de 2 documentários, falou de um livro, mas vai pensando nas suas dicas aí, que eu abro para o Andrés. Depois, se você já tiver com suas dicas na mão, aí eu volto para você e depois Lício e eu, como de costume. Vai lá, Andrés. Bom, antes que nada, muitíssimo obrigado, Maria Teresa, pela presença virtual com a gente e a todos os que estão hoje com a gente e em outra sexta mais. Eu continuo no mundo do sertanejo, continuo nas terras que dão nome às coisas e não artificialmente. Eu gosto muito, estou escutando muito também, mas eu vou pegar só uma música que se chama Chico Mineiro, e depois a volta é Chico Mineiro, mas eu achei a máximo a letra, os significados. Tem vários artistas que cantam. Bueno, está Tinoco, mas tem muitos, de Chitacinho, Chororó, tem muitos que gravaram esse tema que achei o máximo. Talvez no tem essa visibilidade que, sendo tan presente en Brasil y tan popular, tal vez es tan desconocida por fuera de esas fronteras que no existen en nuestra cultura, mas bom, siempre es bueno conocer esas columnas vertebrales culturales y esa música llega ao máximo y con diferentes intérpretes, todo, mas es eso. Para frente, un placer estar con vocês. Espera aí, Heineken y compañía, que em breve vou. Um abraço grande. Valeu, Andrés. Andrés, nessa fase sertaneja, está maravilhoso. Andrés foi pro mato, está bebendo das fontes da cultura caipira aí, na fonte mesmo, na nascente. Valeu, Andrés, pela dica. Maria, já tem aí alguma dica na mão? Com certeza, quero sim indicar, e quero só dizer que eu sou caipira também, viu? Caipira do Pé Vermelho, aqui do interior de São Paulo, então eu fiquei muito contemplada. Eu costumo tocar o Chico Mineiro com a minha mãe no violão, e tem, um dia, Andrés, eu te passo, prometo, tem a vingança do Chico Mineiro, hein? Guarde isso, um dia eu vou apresentar a vingança do Chico Mineiro para você. Fica prometido aqui, fica prometido, né? Enfim, essa dívida que eu tenho agora com vocês. Bom, vamos lá. Tenho 2 dicas. Uma leitura bem legal para o momento atual que a gente está fazendo, que é O Reino, do Gilberto Nascimento,
que conta a história, não autorizada, obviamente, do Edir Macedo e de todo o processo da construção neopentecostal, dos pentecostais no Brasil, as influências políticas, a construção do Império da Comunicação, e é um excelente trabalho de reportagem de um jornalista que eu admiro muito, experimentado, como Gilberto Nascimento. E tenho escutado muito Djonga, que é um cara que manda ver, né, no rap, bastante crítico, e que fala de violência urbana, violência policial, e o último disco dele é muito bom. Então, deixo uma coisa menos suave para uma sexta-feira, mas alguém pode ouvir aí na segunda, tá, gente? Sexta vamos ficar com o Chico Mineiro mesmo. Mas o Djonga que está mandando muito bem. É isso. Maria, só uma coisa. Emir Macedo y Eduardo Cunha va a ser un final de semana tenso. Pero tenso. É verdade, é verdade. É melhor dar uma espaçada. Vou diluir. Vai lá, Alice, suas dicas dessa semana. Então, minha dica, eu estou com as novidades assim difíceis, né, de ter novidades. Eu tenho ouvido aquele... Semana passada eu falei do Geraldo Azevedo, né, do Viva São Francisco, aí tem o que eu mais gosto, que é o de 77, né, que tem um bom disco para você acordar de manhã e botar e ficar ouvindo, é um bom disco para amanhecer, mas aí eu vou fazer também minha... É aquele que começa com Cadê Meu Carnaval, não? Esse, aí tem Fulô do Dia, sabe, tu bota Fulô do Dia, e tu fala Fulô do Dia, é tão bonito. E, bem, aí aquela suíte correnteza também. Bem, vou ter um momento aqui, cabotino, aqui, de autodivulgar aqui uma entrevista lá que saiu no Tecnopolítica, as consequências do Cloud Act. Esse programa Tecnopolítica está muito legal, é o do Sérgio Amadeu, e já está no número 61, né? Então, e aí está lá, quem quiser assistir. E fica aí a dica sobre a questão das nuvens, da geopolítica das nuvens. Outra dica, tem a revista que o nosso amigo Rafael publicou um dossiê sobre Walter Benjamin e o direito, que está muito interessante aqui o dossiê que ele publicou, e vem com algumas traduções inéditas, feitas pela minha amiga Juliana Ceroa. Então, juntaram, bem, uma publicação, né, que junta dois amigos, assim, acho que merece um destaque, né? E tem sobre a questão da violência e direito, Walter Benjamin, é muito interessante. E fica aí, são essas 3 dicas aí. Valeu, Ulisses, ótimas dicas. Pô, Rafael, grande camarada, organizando aí um dossiê sobre Benjamin, vou atrás, com certeza. Bom, queria agradecer a todo mundo aqui que interagiu com a gente no chat, Leandro, Geisa, Silmara, o pessoal de sempre, as Sandras que estão sempre aí, são as primeirinhas a chegar, a Alexandra, Jacira, que está sempre com a gente, o Hugo Vilela, nosso ex-aluno lá da UF Angra, Vinícius Boechat, que está aqui, vou ler aqui a do Vinícius Boechat especificamente, que diz assim, que venham ventos com gosto de Fernet, para adocicar essa nossa realidade com gosto de fel. Então, começar eu comprei um Fernet de aqui da região e é muito semelhante para tudo. Olha aí, hein? Olha aí. É duro, para macho. Olha aí, um argentino falando, tá? Podemos aí, vamos fazer propaganda aqui, porque ele não está pagando o espaço, né? Mas já sabemos que tem um Fernet nacional aceitável aí. O Rubens Leite Filho também, Madá Pereira, que mandou suas contribuições, suas perguntas. Muito obrigado a todo mundo. Eu tenho 2 dicas. Finalmente, vou poder recomendar a leitura dessa maravilha aqui, 2666, do Roberto Bolanho, que terminei, um livro que eu passei muito tempo lendo, largava um catatal, né, vocês podem ver, são 800 e tantas páginas. Peguei, soltei, mas, olha, é extraordinário. Não dá para falar assim nesse espaço do que eu acho
desse livro e do que eu acho do Roberto Bolanho, mas eu acho que só vou dizer que o Roberto Bolanho, para mim, é o cara que, dos escritores mais desse século, né, que é o cara que mais entendeu o que é ser um pensador e um escritor latino-americano. Um dos que mais entenderam, né? Assim, mas o cara é sensacional e esse livro é colossal, uma maravilha. Então, leiam, vão devagar. Eu demorei milênios para ler, peguei, larguei, porque na verdade era um livro para ser publicado em 5 romances. Era o plano dele, ele escreveu morrendo o livro, literalmente, porque ele estava já diagnosticado muito grave, e ele queria escrever os 5 romances para deixar com a editora para serem publicados depois dele morrer, para os filhos terem uma retaguarda financeira e tal. É um cara que tem uma biografia muito interessante. Roberto Bolanho, não é o Bolanhos, né? Não é o Chaves, não, né? Não é o Chaves. É o Roberto Bolanho, chileno, que também viveu muito tempo no México, depois foi para Barcelona. Uma figura extraordinária e escreveu esse livro que é absolutamente apaixonante. E por último, minha dica é uma dica bem de entretenimento mesmo, mas que eu vou dar dica até da grande mídia, mas vou fazer o quê? É muito bom, que é uma série que eu estou vendo, que está passando no GNT, que chama Chipados. Ah, sim. Com o Eduardo Sterblich e a Tata Werneck, e o texto é da Fernanda Young, com outro camarada que eu esqueci o nome. Mas eu vou dar essa dica só porque eu adoro demais o Eduardo Sterblich. Assim, eu acho o cara um ator genial. E é uma verdadeira delícia ver esses dois em cena como protagonistas. Não tem nada de extraordinário do ponto de vista intelectual. É bem entretenimento mesmo. Mas é muito gostoso de ver. E, para mim, é uma grande atuação do Eduardo Sterblich. Eu acho o cara um baita ator. Comediante tem muito essa coisa de, às vezes, o pessoal não insere no rol dos grandes atores, né? Tem essa discussão velha, mas eu acho que ele está ali, né, no mesmo patamar, sei lá, de talvez Lázaro Ramos e figuras desse tipo. Eu acho que o cara é um gênio da interpretação. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam, especialmente a Maria Tereza Cruz, que esteve aqui com a gente. Vou fazer um agradecimento também à Cecília, que recomendou o contato da Maria. E um abraço muito grande para os meus queridos nubladinos aqui, especialmente para o Andrés, que fez aniversário. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Valeu, obrigada. Obrigado, pessoal. E pode me chamar para falar dos programas policiais, viu? Olha eu me convidando. Pode deixar que eu venho. Chamaremos. Vamos. Legal. Virar e a gente te chamará. Gente, muito obrigado. Até mas se você canta Chico Mineiro, aí sim. Tá bom, pode deixar. Certo. Valeu, gente. Muito obrigado. Até semana que vem. Um abraço a todas e todos. Tchau, tchau. Falou. Tchau.